Olá pessoal, meu nome é Isabela Tramontina e hoje eu vim aqui para conversar com vocês sobre uma leitura que eu concluí recentemente e que me despertou diversas ideias. Portanto, como já é de casa, a gente vai relacionar algumas das temáticas dessa obra com outras leituras também já feitas e que vocês possam sair dessa oportunidade com muita vontade de ler e de conversar sobre arte. O livrinho a que eu tô me referindo como ponto central da nossa conversa é esse lançamento chamado Guardião de Nomes, escrito pelo Leonardo Garzaro e publicado pela Rua do Sabão. Gente, esse livro é um carinho, porque ele é feito de diversas cenas imaginativas, com pitadas de magia, de comicidade, com crítica social. Então, eu gosto muito dessa experiência literária quando a gente pode olhar para as paisagens que nos são comuns, mas de alguma forma ressignificando a experiência do cotidiano. Então, foi uma grata surpresa entrar em contato com a escrita do Leonardo, até porque é uma escrita toda amarradinha que vai nos surpreendendo conforme as descrições avançam. Então, para a gente poder tematizar a nossa conversa, eu vou explicar brevemente para vocês o mote desse livro. Então, trata-se de uma família tradicional que tem muita preocupação com o que as pessoas concluiriam sobre os seus atos, sobre os seus princípios, e esse cuidado acerca do comportamento familiar, acerca dos costumes, gira em torno de um hábito fixo que é olhar para os nomes de cada pessoa com uma atenção especial, como se o nome ditasse em si mesmo o trajeto daquele sujeito. Então, nomear é um ato quase de destino. Ao atribuir o nome, atribui-se também a trajetória, atribuem-se os valores, atribui-se aquilo que a pessoa será, a maneira como ela vai ser recebida, o que representa sucesso ou fracasso. Então, nisso a gente já consegue se divertir muito, porque há uma obsessão acerca dos nomes e do sobrenome dessa família. Acontece no começo da história uma quebra de expectativa, porque o líder, né, o homem desta casa, é surpreendido com um pedido de sua esposa para que nomeasse o sétimo filho com um nome que não era aquilo que ele gostaria dentro das suas imposições, das suas superstições e do seu autoritarismo. E nisso acontecem outras coisas, né, gente, que vocês vão ler, que eu acredito que essa leitura a gente ainda vai conversar bastante sobre ela. Mas dentro dessa quebra de expectativa, esse sétimo filho fica sem nome, porque este homem, este líder de família bem tradicional, ele não se curva sobre esse pedido porque supostamente vai contra os seus valores, e ao não se curvar, ele prefere abandonar esse último filho ao silêncio. E aqui eu já acho um aspecto muito poético da obra, porque esse menino cresce sem ser chamado. Todo mundo se refere a ele com quase que grunhidos, porque ele não tem nome, ele não pode ser sugerido, ele não pode ser mencionado. E em dado momento da história, quando esses dois personagens se encontram mais pra frente, o pai sequer se lembra da existência dele, porque por não ter nome, ele também não está simbolizado na memória. E aqui, gente, a gente pega o que? O nosso cérebro e concentra nessa mensagem, porque a gente já consegue tirar várias coisas desse esqueleto. Então, assim, o que me chamou a atenção? O quanto a palavra, o nome próprio, traz um conjunto, um pacotinho de sentidos para a vida da pessoa. Eu comecei a pensar na minha experiência pessoal sobre como que o meu nome foi atribuído, com quais valores, com quais sonhos, com quais sentimentos, e toda essa coisa que gira em torno realmente da expectativa da escolha, né, da atribuição. É muito bonito porque em alguns sentidos
As pessoas nomeiam como homenagem, nomeiam como esperança, nomeiam por afeto do nome, né, daquilo que representa aquele rótulo. Então, os nossos nomes já carregam de fato sentidos acerca das pessoas que vieram antes da gente. O trajeto delas está na nossa definição, está no nosso registro. E aí, se a gente começa a querer investigar, é uma conversa de horas só sobre isso. Mas particularmente para mim, que sou formada em letras e tenho muito esse fascínio pela linguagem, é muito interessante pensar que os nomes, ao mesmo tempo que eles justamente carregam esses sentidos pré-definidos e essas expectativas ao longo da vida, eles também trazem uma porçãozinha de abstração. Porque quando a gente para pensar, a mesa se chama mesa por quê? Né? A estante recebeu esse nome por quê? Só que mesmo não tendo um significado absoluto, uma explicação precisa, objetiva, naquilo que a gente dialoga, naquilo que a gente troca de símbolos cotidianamente, porque para tudo que a gente vai conversar, a gente precisa recorrer a essas referências nomeadas. Então, eu não consigo dialogar com alguém dentro do idioma que nos constitui se nós não tivermos a mesma base de sentidos. Então, quando eu me refiro a uma fruta, eu espero que a referência que eu fiz crie a mesma imagem ou semelhante que está acontecendo na minha cabeça, na cabeça da pessoa com quem eu tô me comunicando, né? E disso é muito interessante, porque apesar desse desvio de abstração que cabe dentro da linguagem, a gente aceita, a gente concorda, e dessa concordância é que existe a possibilidade da nossa própria existência. Porque em letras, né, a gente estuda muito isso, e há um conceito que somos sujeitos de linguagem, ou seja, a gente só consegue existir por meio da linguagem. E linguagem não é só idioma, são gestos, expressões, aquilo que a gente representa com o nosso corpo, com as roupas que a gente veste, enfim, com a maneira como a gente se expressa no mundo. Então, nós somos sujeitos por meio da linguagem. A gente existe com base na linguagem que nos atravessa. Até mesmo quando eu estou em silêncio, eu recorro à simbologia dos nomes, à simbologia das palavras definidas pela língua, para poder entender o que eu tô sentindo, para poder representar o que eu intenciono. Eu posso estar em silêncio pensando, eu preciso fazer tal coisa. E justamente ao pensar, eu preciso fazer tal coisa, eu tô recorrendo às definições da palavra, a essas atribuições. Então, a gente entende que eu tem ali uma imagem, preciso tem outra imagem. Então, são nomes que foram definidos sobre cada experiência e que constitui a nossa forma de existir. É muito louco pensar sobre isso, né, gente? E aí eu acho que o Leonardo, ele capta muito bem essa noção da linguagem, porque ao longo do livro a gente vai tendo diversas histórias que se cruzam entre si por conta dos nomes que os personagens receberam. E esses nomes foram atribuídos por esse sétimo filho, que é o guardião de nomes, e também isso é muito legal da gente pensar, porque quando ele não recebe um nome do pai, porque o pai não aceita colocar o nome que a esposa tinha solicitado, então, no fim das contas, ele não põe nome nenhum, o que é legal a gente perceber é que esse sujeito, por não ser chamado, por não ser definido, por não ser colocado dentro da linguagem, ele se desloca de qualquer juízo de valor, ele se desloca de qualquer engrenagem desse sistema. E ao estar fora, ele tem a possibilidade maior de ser o próprio juízo dos demais, porque é como se ele nos observasse
dessa ausência, desse vazio que é impossível para nós, porque a partir do momento em que eu recebo o nome Isabela, eu sou, eu estou, eu existo. Então, se eu não tivesse esse nome, eu transito, né? É uma experiência fluida em meio aos demais. E isso traz um misticismo para ele, porque ele começa a ter esse poder de dar nome aos outros. E no meio da história, enfim, a gente vai vendo essas narrativas que são definidas pelo nome que o guardião atribuiu, e muitas vezes as pessoas o solicitam para até trocar os seus nomes, porque houve novas experiências que fizeram com que elas sentissem necessidade de ser outras pessoas. Isso me lembra o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, em que ele diz que a gente representa diversas edições ao longo da vida, como se a nossa existência fosse um livro continuamente editado em novas reimpressões. E o que seria, né, da nossa experiência se pudéssemos atualizar o nome que as pessoas nos identificam? E é até um exercício que crianças fazem muito, né? Ah, como que eu poderia me chamar? Será que eu combinaria com o nome, sei lá, Maria, com o nome Flávia, com o nome Luísa? Então a gente não consegue nem enxergar a pessoa, porque parece que aquele nome pertence a ela antes mesmo dela vir, porque de fato o bebê é nomeado, então ele não tem identidade naquele momento, só que a gente vai reunindo tantos símbolos em torno da nossa nomenclatura que passa a ser estritamente um nome próprio, um nome que nos pertence. E aí eu queria sugerir, como relação a essa reflexão, um livrinho da Eni Puccinelli Orlandi, que é uma grande professora nessa área da linguagem. O livrinho se chama Terra à Vista e é um livro que trata da linguagem no primeiro contato entre portugueses e indígenas. Ela vai contextualizar esse episódio histórico tão fundamental para a nossa estrutura social, só que observando a formação da linguagem. E aí uma coisa que ela diz aqui, que é interessantíssima, é que os portugueses, ao chegarem, né, próximos à costa, eles dizem, lá na carta do Pero Vaz de Caminha até tem esse trechinho: houvemos vista de terra. E é como se os indígenas só pudessem existir a partir do momento em que o olhar dos portugueses conferiu a possibilidade da sua existência. Então é preciso, dentro da linguagem, que haja o olhar definidor acerca da existência de algo, seja de um objeto, de uma pessoa, de um animal. Um cientista, quando identifica um organismo diferente daqueles que já eram conhecidos, qual que é um dos primeiros atos? Então, você olha, você identificou a existência, o outro passa a existir com o olhar daquele que o encontrou, de alguma forma. E esse olhar, segundo os nossos valores, segundo a maneira como a gente se organiza, é em si mesmo a possibilidade daquele outro passar a existir. E é como se, bom, eu vou viajar para um lugar, eu encontro uma paisagem. Aquela paisagem passou a existir a partir do momento em que o meu olhar a identificou. E um negócio que me chama muita atenção na carta do Pero Vaz de Caminha é que antes mesmo deles ancorarem as caravelas, eles não tinham nem se aproximado muito da costa, eles, né, enfim, estavam ainda num processo ali de navegação, eles já atribuíram nomes para a terra que eles estavam enxergando. Isso também é muito interessante porque mostra sobre a postura do colonizador. Esse colonizador português, ele, antes mesmo de descer para interagir com aquela cultura, para entendê-la, para se dispor a trocar culturalmente, ele já vem numa posição hierárquica de poder, que é uma posição de nomear, de atribuir sentido àquela existência. E isso me fez lembrar muito a postura do barão aqui no começo da história, que é este homem dessa família tradicional,
que dá nome para as pessoas e que tem um apego tão grande a essa rotulação a partir das suas convicções, ao ponto de não aceitar sequer batizar o seu filho porque não está de acordo com os seus valores, o nome que a esposa queria que fosse dado. E me chama a atenção isso porque é este homem como centro dos valores, numa família extremamente tradicional, que reproduz diversos comportamentos estereotipados, e é um homem que atribui nomes porque tem poder, porque está num lugar de hierarquia. Quem tem na nossa existência, nas nossas relações sociais, direito ao nome, direito a nomear? É o político, de repente, porque nomeia uma lei. É o cientista porque nomeia um organismo, porque nomeia uma vacina. É o acadêmico porque nomeia uma teoria. Os escritores porque nomeiam mundos, criam personagens e atribuem sentidos e destinos aos seus trajetos ao criar esse processo. E aí me faz pensar também que, de algum modo, esse espaço da literatura possibilita muito esse lugar de poder, porque você cria o mundo, você cria o personagem, e ao nomear e ao costurar a linguagem que ali vai existir naquele conjunto de palavras, você tem o poder de ditar aquelas existências. Isso me faz pensar também, gente, num textinho maravilhoso de uma psicanalista chamada Maria Rita Kell. O textinho, o capítulo se chama Minha Vida Daria um Romance. E neste capítulo, a Maria Rita Kell, ela fala que ler é um ato de controle. Numa sociedade tão ansiosa, fragmentada, superficial em tantos sentidos, a gente tem tantas inseguranças sobre o futuro, porque as coisas mudam numa velocidade cada vez maior. A literatura vem como a possibilidade da gente sentir um pouco de coesão, porque no momento em que eu pego um livro e eu leio, eu estou no controle dessas vidas, da linearidade possível na trajetória desses personagens, eu tô no controle do começo, do meio e do fim, eu fecho o livro, eu pauso a existência dessas pessoas e desse universo. Por isso, a literatura dá poder ao escritor, mas também dá um poder absoluto, praticamente, ao leitor. E isso também é muito legal da gente pensar. Olha quanta coisa dá para tirar de uma experiência literária. É por isso que eu sempre bato na tecla, gente, que a literatura é uma forma da gente investigar as nossas emoções, da gente potencializar o nosso olhar de mundo, da gente sensibilizar as nossas relações, porque ler não é só um entretenimento ou uma possibilidade de estudo. Ler é uma chance da gente olhar, né, tirar os olhos do livro e reconhecer o mundo, no sentido estrito de conhecer de novo o mundo que está ao nosso redor. Se a gente colocar o nosso corpo a essa disposição, poxa vida, é uma experiência muito grandiosa. E aí, pra gente caminhar pro fim a nossa conversa, e já torcendo muito para que vocês se deem o presente dessa leitura, porque é muito gostosa. Cada história que acontece pela atribuição do nome é uma história mais interessante que a outra, e elas se relacionam entre si, elas vão se amarrando, os personagens vão fazendo sentido quando outros nomes aparecem, o que é muito legal, porque a nossa própria vida também é simbolizada com os nomes que nos ramificam. Então eu não existo sozinha, eu parto de uma convivência com a minha mãe, com a minha irmã, com os meus alunos, com as pessoas que eu amo. Essas pessoas são nomes caros à minha definição, e conhecê-las faz com que o meu nome também se aprofunde. Eu acho que essa é, assim, a grande sacada e, enfim, a grande curtição que eu tive nessa leitura. E aí, para terminar, gente, eu queria linkar com o livro Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Aqui a gente tem uma família com recursos muito escassos, que se desloca frequentemente para buscar trabalho, comida, água, e são pessoas que não têm acesso à educação. E me chama muito a atenção nesse livro porque os filhos, né, da Sinhá Vitória e do
Ai, gente, do Fabiano, tinha esquecido o nome dele. Os filhos desse casal, que são os protagonistas da história, né? Porque gira em torno da família, eles não são nomeados na história. A gente não sabe como eles se chamam. E diz muito sobre a nossa sociedade, porque num mundo em que o sobrenome importa tanto, em que você ganha mais respeito, você ganha mais status a depender do sobrenome que você lapida, não ter nome é ter aquela ausência que a gente conversou no comecinho do vídeo. Não ter nome é não ter direito a contar a sua história, porque se eu sou definida pelo nome que eu tenho e pelos nomes que me cercam, uma vez que eu não tenho nome, eu não tenho referência e eu não posso ser referida. E isso é uma coisa muito profunda, é muito sensível. E o Graciliano, ele toca aqui num ponto narrativo interessantíssimo, porque ele traz personagens sem nome, ele não explica isso na história. Cabe ao leitor investigar pelas circunstâncias sociais de extrema exclusão, perceber que esses personagens, eles não têm direito a condições mínimas de sobrevivência e não têm direito sequer a terem nome. Eles não têm direito nem de serem lembrados, porque a sociedade trata essas pessoas com tanta indiferença que, assim como o Leonardo coloca aqui no livro, por meio do seu narrador, não ter nome é não ter memória. Então são pessoas que passam fome, que são excluídas, que não têm trabalho e não têm nome, porque não são prioridade na nossa lembrança, não são prioridade nas nossas transformações, não são prioridade no nosso discurso de mudança. Esquecê-los é muito fácil, ainda mais porque a gente já, pelas suas condições, não tem o hábito de lembrar. Como eu não consigo nem saber o nome desses personagens, eu não vou conseguir lutar por eles, porque eu não consigo nem dizer quem eles são. Isso também traz um aspecto de massa. É mais um dentro de um grupo imenso que vive esse contexto de imensa tristeza. E aí, para fechar, a gente pode pensar nos indigentes. Eu olho uma pessoa em situação de rua e eu me refiro a ela como indigente, que é o mesmo termo que uma pessoa recebe se ela falece sem direito à documentação. É uma pessoa que não tem história, não tem passado, não tem nome, ela não foi identificada. A mesma atribuição que eu dou para uma pessoa que morre sem documentos, eu dou para uma pessoa viva que os meus olhos encontram na rua. Olha só como o nome nos traz direitos, como nomear traz direitos, como rotular, identificar, criar identidade faz com que aquele grupo seja lembrado. A gente vê muito hoje discussões sobre grupos identitários. Então, vale a pena a gente definir um grupo acerca, sei lá, dos valores da comunidade LGBTQIA+, vale a pena a gente nomear um grupo a partir da questão da negritude, dos indígenas. Então, por que razão levantar bandeiras tão incisivas se todas as vidas importam, por exemplo? Mas aí é que tá. Nomear é uma forma de lembrete, é uma forma de dizer, peraí, se todos são iguais, por que todos não têm os mesmos direitos? Esse todos acaba camuflando aqueles que, ao não serem nomeados, não são lembrados pelas leis, pelos direitos, pelo respeito. Então, gente, eu acho que assim, o que eu tenho para dizer para vocês é se deem a chance de ler esse livrinho. Eu gosto muito desse tipo de narrativa que mescla o cotidiano com esse aspecto mágico, enfim, e com essa construção criativa dos personagens. Foi um presente mesmo pro meu ano e eu gostaria que esse presente chegasse também na rotina de vocês. Então, por essa razão eu me motivei a fazer esse vídeo com algumas reflexões. Poderia ficar aqui muito mais tempo sugerindo muitas outras conexões,
mas eu vou deixar para vocês passarem pela experiência e aí a gente volta a conversar. Então, fica aqui essa super sugestão Guardião de Nomes do Leonardo Garzaro, escritor brasileiro contemporâneo. Não dá pra gente perder essa oportunidade. Obrigada pela companhia até aqui, um grande abraço apertadinho e a gente se vê na próxima.